tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, irmão lá da Igreja Recomeçar, Douglas Alexandre. Ele é o proprietário e o administrador da Casa de Repouso Belotti. Hoje nós vamos cuidar de um tema bem específico aqui, que é o cuidado que nós temos que ter com os idosos, né? Muita gente às vezes não tem tempo. Sim. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Jorge. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço maravilhoso aqui, de poder falar de um assunto tão importante, polêmico, né, ao mesmo tempo, né, que é colocar um idoso numa ILPI, né? Então vai ser bem satisfatório aqui. Show de bola. Vamos já começar, então, falando sobre o projeto maravilhoso que é a Casa Belotti. Eu tive o prazer de conhecer, né? É uma casa, para quem não conhece, gente, é uma casa que cuida de idosos aqui na cidade de Contagem, bem próximo ali à prefeitura, né? Que eles têm maior carinho, maior cuidado com os idosos. Tem várias pessoas lá que necessitam de ajuda. E eu queria escutar de você. Quais foram as dificuldades, né? De empresário, empreendedor, quando tudo começou, né, até chegar nos dias de hoje. São 8 anos de luta aí e guerra, e Deus tem abençoado a cada dia, né? Com certeza. Então fala pra gente um pouco do que vocês passaram, como foi o início lá de tudo, como surgiu a ideia de cuidar de idosos e hoje o que vocês vêm passando lá na Casa de Idosos. Fala pra gente, por gentileza. Claro, vai ser um prazer. Jorge, então, a Casa de Repouso Belotti, ela foi fundada em 2016. Ela foi inaugurada dia 10 de maio de 2016. Ela partiu de um sonho da minha esposa, a Daiane Belotti. Ela é enfermeira por formação. E nisso, quando ela veio embora de São Paulo para a gente poder casar, isso foi em 2012, ela já veio, um ano após isso, ela já entrou numa casa de repouso e começou a ter aquele amor, né? Amor ao próximo ali, de entender essa necessidade, né, de cuidados especiais para o idoso, e surgiu a ideia dela de futuramente abrir. Só que na época, quando, né, surgiu o interesse da parte dela, eu já trabalhava em outra empresa e os anos foram se passando, né? E nisso a gente foi vendo com o tempo uma necessidade da gente querer o nosso próprio negócio. Então a mente empreendedora já correndo, né, na veia. Começou a destravar aí, já, né? E nisso, só que quando a gente assustou, que foi em 2016, 2015, no final de 2015, eu saí do meu emprego, ela já não estava trabalhando e falou assim, pô, agora é a hora. E o mais incrível disso tudo, como Deus age na vida da gente, sempre no oculto, e quando a gente menos espera, a coisa acontece. Sim. Nós abrimos a Casa de Repouso no momento de dificuldade. Sim. Né? A gente abriu a Casa de Repouso Belotti no momento de dificuldade. Um momento de dificuldade pessoal de pessoal, vocês. Financeira. Sim. E o incrível que pareça, nós abrimos. Né? E aonde foi? Pô, vamos abrir a Casa de Repouso. Show. Né? A gente ficou até mesmo sem ter onde morar, né? Passando realmente uma dificuldade grande. Investindo tudo na Casa de Repouso. Investindo tudo que tinha exatamente na Casa de Repouso. Show. Né? Isso foi início de 2016. A gente conseguiu dar o pontapé inicial, né, da Casa de Repouso. São alguns desertos que a gente passa que ninguém sabe, né? Sim, e é num programa desse que a gente exatamente. vem relembrar, deve estar passando um filme aí na sua cabeça, e né? Fortalece a gente cada vez mais, né? Show. E isso serve para a gente poder entender também que Deus, ele nunca nos abandona, né? A gente passa por fases, né? Então, tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele. Só para vocês entenderem, gente, essa entrevista era para ter sido feita há 5 meses atrás, está sendo hoje, mesmo, mas tudo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Tudo é no tempo dele, exatamente. Então, para a gente hoje a gente consegue entender o mercado como ele realmente necessita de cuidados, o idoso realmente necessita de lugares que realmente tem esse tipo de cuidado especializado. Né? Então, a gente conseguiu entender, a gente sempre está inovando com relação aos cuidados, com relação à equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar dentro da Casa de Repouso hoje, vários parceiros também fora dela, né? Mas que complementam todo um trabalho. Isso acontece também porque o brasileiro está vivendo mais, né? Então, o brasileiro está vivendo mais, não estão reproduzindo, não estão tendo filhos, netos, não tem quem cuidar. Então, cada dia mais há necessidade de ter os lares de idosos, Exatamente. Né? Existe infelizmente ainda, né, muitas pessoas que denominam
hoje uma instituição de longa permanência, as casas de repouso, como asilo. Né? Então a gente está aí também para quebrar um pouco desse tabu, né? Que a gente está ali para realmente fazer com que o idoso ele seja bem cuidado. Também lá a casa de repouso é uma extensão da casa dele. Isso é show, é uma extensão, Exatamente. É um local onde ele tem pessoas que cuidam deles de verdade, né? Isso, exatamente. Vai dar continuidade ali. Porque às vezes a pessoa que está cuidando ali dentro, o filho, filha, avô, a pessoa que seja da família que está cuidando, só que a pessoa que tá cuidando, ela não percebe, mas ela adoece primeiro do que o idoso está sendo cuidado. Com o passar do tempo. Entendeu? Isso é muito comum hoje para as pessoas. A gente recebe muitas famílias lá, muitos relatos, sempre do mesmo, referente ao mesmo problema. Tem 2 anos que eu cuido, né, dele ou dela, do meu avô, da minha avó. Só que eu já tenho um tal problema de saúde, meu avô, minha avó continuam do mesmo jeito. Entendeu? Então a gente está ali para justamente passar para a pessoa, olha, fica tranquilo, nós vamos conseguir dar o atendimento e você vai conseguir realmente viver a sua vida e você vai confiar no nosso trabalho. Show. Entendeu? E é feito tudo com muito amor, com muito carinho. Hoje, como é que funciona a equipe que vocês trabalham lá hoje? São quantas enfermeiras? Hoje a nossa equipe lá, nós temos uma equipe multidisciplinar. Médico, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, né? Nós temos 2 cozinheiras, são 6 refeições por dia. Nós temos cuidadores, técnicos de enfermagem, isso todos os dias na casa, né? Eu sou o administrador, a minha esposa ela é responsável pela a equipe de enfermagem, né? Toda pela logística da enfermagem, ela que fica responsável por isso. E o interessante disso tudo, que eu gosto muito de frisar, ô Jorge, é quando o idoso ele entra numa instituição, a gente gosta de montar um plano de cuidado para ele. O que é esse plano de cuidado? Ele é baseado na necessidade do idoso para fazer com que ele melhore. Então, a nossa intenção quando o idoso ele entra na casa de repouso é melhorar a situação dele. Por exemplo, se o idoso ele entra, ele não anda direito, nós vamos aprofundar o porquê que ele não anda para ver se a minha fisioterapeuta pode fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Se o idoso ele entra com um percentual baixa, né, de gordura, se ele precisa aumentar ou diminuir, aí entra a nutricionista em campo para poder fazer todo um acompanhamento dele ali mensal para poder melhorar a qualidade de vida dele. Isso automaticamente prolonga a vida do idoso. Sim. Que show, hein, cara? Muito top o trabalho de vocês. Legal, muito bom. Eu tive lá conhecendo, foi um momento muito especial. E eu vejo que o final da vida, ele, para algumas famílias, ele é um pouco ingrato, né? Muitos filhos chegam e deixam lá de qualquer jeito e às vezes não procuram mais, deixa que a própria casa, né, faça o papel da família e não é isso, né? Exatamente. Tem que visitar, tem que acompanhar, tem que estar no dia a dia. Isso. Devemos honrar os nossos pais, né, para que os nossos dias se prolonguem na Terra. Isso é bíblico, né? Exatamente. Então, cara, parabéns lá pelo trabalho de vocês. Obrigado. E vamos falar sobre outra área de sua vida agora também, né? Que é o empreendedorismo que corre na veia, que é o dropship. Isso. E eu me interessei muito por esse formato de trabalho e eu gostaria que você falasse também um pouco dessa experiência sua com dropship, como é uma outra área, tá, gente? A gente está saindo agora da Casa de Repouso Belotti e a gente está falando sobre o dropship agora. Exatamente. Né? Sobre tecnologia, sobre as novas tendências no mercado. Isso. Cara, então, Jorge, o dropship, ele entrou porque para um empresário hoje em dia, ele já tem uma mente empreendedora. Então, ele acompanha a tendência do mercado. E hoje, como todo mundo sabe, a tendência do mercado é o digital, né? Então, isso há 2 anos atrás, um amigo meu me apresentou o dropship, esse novo formato, né, de vendas online. E a gente eu busquei um treinamento bem a fundo em cima disso e procurei entender como é que funcionava, sabe? E o dropship, e o interessante dele é que você vende sem ter estoque, né? Você tem uma página de venda na internet, a pessoa compra aquele produto e o seu fornecedor que manda diretamente para o cliente. Então, o cliente ele paga aquele produto, só que ele tem todo um checkout após o pagamento. Então, ele vai receber os e-mails de confirmação, código de rastreio. Então, ele vai conseguir receber aquele produto, a gente só vai realmente acompanhando. E é uma tendência hoje muito grande.
né? O digital hoje, cada vez mais, ele está inovando, né? Então, a gente tem que estar sempre por dentro aí para a gente poder ter esse conhecimento aí com relação ao digital ali. Sempre tá surgindo coisas novas, né? Lançando coisas novas, ferramentas diferentes, né? Então, eu acho muito interessante para quem é empreendedor buscar ter outras fontes de renda, não focar 100% em uma fonte de renda. Porque você consegue hoje ter outras fontes de rendas sem você estar naquele local. Porque existe uma renda online. Você pode fazer uma renda sua online, onde não vai tomar ali muito tempo. Você pode gerenciar o seu tempo hoje em dia. E hoje a loja que você tem no Dropship, você tem um shopping para cães, né? Isso. A loja chama Tudo para Pet. Que show, cara. Tudo para Pet. Você entra lá tudo, no Google, joga Tudo para Pet. Você consegue tudo comprar. Tudo. É muito legal, muita novidade. Show. Esse mundo de pet ele está crescendo muito mesmo. Está lançando muita coisa no mercado nacional e o mercado internacional também. Então, realmente é um mercado que a tendência está muito grande mesmo. Top. Nós esquecemos aqui de falar sobre o seu e-book, cara. Pô, legal. Vamos voltar lá agora. É assim mesmo, bate-papo ao vivo. É, isso mesmo. E vamos falar sobre o seu e-book. Boa. Para cuidadores de idosos que você está lançando, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho como é que é, a sensação de estar gravando, passando um pouquinho do conhecimento que vocês têm para as pessoas. Sim, exato. Porque a vida é ensinar, né, cara? Exatamente. Quando a gente aprende o que a gente aprende, a gente tem que passar pro próximo, Isso. a vida da gente só decola. Exatamente. Então fala um pouquinho pra gente sobre o e-book de cuidadores de idosos. A ideia do e-book, ela surgiu porque realmente a gente enxerga muito essa necessidade de quem está cuidando, às vezes não sabe fazer 100% o trabalho da maneira correta. Sim. Então, infelizmente, muitos idosos hoje sofrem na mão, às vezes, dessas pessoas, às vezes é por falta de informação. Quando eu digo sofrer, às vezes é a forma de pegar, eles não pegam da maneira correta, a forma de administrar algum tipo de medicação. Porque você tem que ter o mesmo cuidado que você tem com o neném recém-nascido, você tem que ter com o idoso, né? Porque Exatamente. a vida é assim, você vem criança e você vai uma criança também frágil, né? Às vezes já não tem noção das coisas, já não faz as necessidades, precisa de cuidados mesmo como você tem com uma criança, né? Porque o e-book, qual que é a ideia dele? Existem muitas famílias, infelizmente, que hoje não conseguem pagar para colocar o idoso numa instituição particular. Sim. Então, qual que foi a ideia? De fazer o e-book com todos os tópicos, assim, ele vai do básico até o avançado. Para quê? Para colocar para a pessoa diversos pontos ali de um cuidado. Sim. Por exemplo, dicas sobre o que tem que ter naquele banheiro, uma maneira correta de pegar aquele idoso, sugestões, a maneira correta de colocar uma roupa, o idoso que usa uma fralda, qual que é a melhor forma de conseguir trocar, de quanto e quanto tempo. E vai ter algumas dicas, por exemplo, para se atentar, para tentar evitar algum tipo de infecção de urina, que é muito comum, infelizmente, hoje para idosos, ainda mais que faz o uso de fralda. Sim. Né? Então, a gente realmente tem que se atentar a muitos pontos hoje em dia. Na hora do banho, então tem muitos pontos também importantes que as pessoas têm que saber. Só que, infelizmente, como são técnicas que a gente aplica dentro da instituição, dentro da casa de repouso, só que os familiares, quando chegam, falam, pô, não era assim que eu fazia. Então, sobrecarregava muito quem? Quem estava cuidando. Então, eu sentia... Sabia, né? Não sabia. Então, eu sentia essa necessidade e falei, vou criar um e-book justamente para poder tentar ajudar aquelas pessoas que se proporam a cuidar do seu ente querido dentro de casa, mas de uma maneira mais segura e humana possível. E tem falando sobre alimentação para eles também? Tem dicas de alimentação, vai ter dicas, vai ter sugestões, né, de alimentos, vai ter dicas se algum idoso tiver alguma dificuldade de deglutição, né? Então vai ter algumas dicas ali que vai ajudar bastante ali e sugestões para poder procurar alguns especialistas para eles poderem aumentar o leque de entendimento para o cuidado do idoso do dia a dia. Show. E já tem data para o lançamento já? Ele já está em produção, agora vai até dia 28 de abril, já está no ar. São videoaulas, né? Não, ele vai ser, inicialmente, ele vai ser um e-book mesmo em arquivo, né, que a gente vai disponibilizar o link que vai estar na descrição, na bio da Casa de Repouso, no Instagram. Deixa aí para quem quiser saber, para quem quiser Casa de entrar. Repouso Belotti,
gmail.com. Não, isso é o site. Esse é o e-mail. É o e-mail. Você tem site também? Pode deixar o endereço casaderepousobelote.com.br e o Instagram é @casaderepousobelote. Então vai estar lá, realmente vai ser, acho que vai ajudar muitas pessoas aí, vai transformar muito elas. Ah, isso é muito bom. Gostaria de agradecer a sua presença. Nada, eu que Seja agradeço. bem-vindo. É muito bom saber, né? Dicas para idosos, coisas que muitas pessoas não falam sobre, né? Não Isso. tocam no assunto. E deixa aqui para as pessoas que queiram, estão passando com esse problema e querem deixar o seu idoso lá para vocês cuidarem. O que eles têm que fazer? Quem que eles devem procurar? Sim, eu me coloco à disposição, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo no 319-8461-6431. Vai me passar toda a situação, vai me explicar o grau de dependência do idoso, o que eu puder fazer também para ajudar, se não conseguir colocar naquele momento alguma dica de cuidado ali, eu passo sem nenhum problema. Show de bola. Muito obrigado, seja Nada, bem-vindo. eu que agradeço. A casa é sua, volte sempre, Obrigado, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, gente. Meu querido Diego. Obrigado, produção aí. Os videomakers. Isso aí. Vamos pra cima. E clica, siga nós no Instagram, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no canal do YouTube e vamos pra cima. Vambora. Deus abençoe a todos aí. Uma ótima semana.